Estamos no cenáculo aqui em Jerusalém, onde aconteceu o Pentecoste. Atos capítulo 2 vai nos falar a respeito da descida do Espírito Santo. A profecia de Joel 2 iria finalmente acontecer e aqui nós estamos no cenário onde nós vamos encontrar este momento tão especial do início do livro de Atos, quando é inaugurada a Era do Espírito. As construções aqui são posteriores, da época medieval, mas a localização coincide muito nitidamente com aquilo que encontramos no Novo Testamento, nessa sala elevada, numa espécie de segundo andar no cenáculo em Jerusalém, falando aqui do Rota 66, livro de Atos. O que mais me impressiona na descida do Espírito Santo, que a igreja até esse momento não tinha tido nenhuma manifestação de poder. Eram pessoas orando, pessoas esperando, como Jesus tinha mandado. E nesse sentido se compara com o caso de Jesus. Antes de ele ser batizado, ele não fez nenhum milagre. Mas após aquela ocasião, Jesus não somente começou a pregar, mas realmente cumprir sua missão. A igreja, portanto, deve esperar em Jerusalém e foi nesse local aqui que esperou. A descida do Espírito Santo foi com poder. Qual é a diferença entre Jesus e o Espírito? Jesus Cristo acaba de dizer para os discípulos, lá em Galileia, que ele recebeu toda a autoridade. Mas agora a igreja que vai receber poder. A autoridade de Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo, e o dunamis, que vai manifestar-se de várias formas, não somente milagres, não somente na pregação do Evangelho convincente, com milhares de pessoas se convertendo no dia de Pentecostes. Portanto, a importância desse evento não pode ser exagerado. Estamos bem em frente da casa de Maria, chamado Cenáculo. E o interessante na descida do Espírito Santo, pelo menos me parece, é a manifestação audível e visível. Línguas de fogo. Lembre-se que João Batista tinha falado que Jesus batizaria com fogo. Não creio que isso tenha alguma coisa a ver com Pentecoste. Mas as línguas certamente é uma reversão do acontecimento de Babel, em que o mundo se divide pelas línguas. Agora são pessoas unidas, vêm de regiões tais como a Pérsia, o oeste do Mar Cáspio. O que nós encontramos, portanto, aqui é pessoas que vêm de todas aquelas províncias da Ásia Menor, Panfilha, Frígia e a coisa que mais interessa também, que vem do norte da África, do Egito, da Líbia, como também de Roma. Em outras palavras, a descida do Espírito Santo para todos nós e a promessa que o Espírito Santo seria derramado sobre todo o povo, tanto jovens como anciãos, realmente foi um acontecimento de grande importância. O milagre da descida do Espírito Santo, que aconteceu exatamente aqui no cenáculo, vai nos mostrar e nos ensinar coisas muito importantes. Você não pode se esquecer que nessa altura nós temos apenas judeus. Esses judeus, como nós já ouvimos, que vêm de lugares diferentes, de repente se reúnem. Para quê?
para a festa do Pentecoste, que possivelmente aqui aconteceu no mês de maio. Eles estão reunidos para essa comemoração especial e, de repente, a intervenção do Espírito de Deus acontece e eles passam a falar em outras línguas. Os estudiosos discutem como é que isso aconteceu. Será que principalmente eles falaram ou será que houve um milagre na interpretação ou na audição? A verdade é que eles falaram línguas que foram compreendidas, essas línguas que representavam as línguas específicas da região de onde vinham esses judeus para a festa em Jerusalém. Nós vemos a promessa do Espírito, que depois vai ser explicada mais adiante no sermão de Pedro, quando ele vai citar Joel capítulo 2, versículos de 28 a 32. E o que me chama a atenção de maneira tão especial é que esse poder do Espírito que já foi mencionado, esse poder que vai capacitar a igreja a realizar a sua obra, a sua missão, de tal maneira atinge esses discípulos que eles são tomados de uma alegria indizível. Sim, alegria é uma das palavras importantes para Lucas e aparece diversas vezes no livro de Atos, até como uma espécie de marca de que a igreja é vencedora, ela está sempre cheia de alegria, cheia do Espírito Santo. Essa alegria é tão grande, é tão forte, é tão expressiva que os demais que observaram esta ação poderosa do Espírito ficaram impressionados e disseram: olha, é muito possível que esses homens já beberam vinho. Ninguém pode estar tão feliz, tão alegre, tão exuberantemente assim, contentes e felizes se não tiver alguma espécie de ajuda do vinho. E então eles ficam sabendo: olha, não é possível. Ainda são 9 horas da manhã, o que está acontecendo é obra divina, é a obra do Espírito Santo que vai levar a igreja triunfantemente pelo livro de Atos, que você vai acompanhar aqui no nosso estudo do livro de Atos dos Apóstolos no Rota 66. Para entender corretamente o que vemos em Atos 2, nós vimos que tudo começa no cenáculo, no lugar que era a casa de Maria, mãe de João Marcos, mas depois vemos a mensagem de Pedro, que é pregada no templo. Você pode observar aqui uma vista a partir do Monte das Oliveiras, da cidade de Jerusalém. Lá você pode contemplar uma muralha, essa muralha é medieval, chamada muralha da época otomana, portanto muito posterior, mas você pode reconhecer com facilidade a cúpula dourada. Este lugar é bastante reconhecido como o lugar da construção do primeiro templo, onde Salomão teria feito o primeiro templo. Esse templo tem uma história longa e demorada, mas é importante destacar que ele foi reconstruído quando os judeus voltaram do cativeiro da Babilônia, por volta do ano 516 a.C., mas somente nos tempos já próximos ao Novo Testamento é que Herodes o Grande faz a reconstrução e a ampliação desse templo. Por isso, essa área se tornou muito maior, chegando até mesmo aqui do lado direito meu, onde está aquela ponta onde hoje está ali a mesquita de Al-Aqsa. E exatamente ali naquela região, próximo à mesquita aqui, como podemos observar, naquelas escadarias, seria a localidade mais adequada para o que nós estamos falando aqui em Atos capítulo 2. Então você pode viajar comigo no tempo e colocar-se há 2000 anos atrás e tentar construir na sua mente aquilo que aconteceu neste momento tão especial da descida do Espírito Santo e da mensagem de Pedro no Pentecoste em Atos capítulo 2. Com certeza, eu e você gostaria muito de ter estado naquele dia na área do templo que está atrás de mim
e ouvir essa mensagem que Pedro levantou sua voz para proclamar. Junto com os 11, ele falou, primeiramente citando Joel 2, cumprimento da grande promessa de Jeremias e outros profetas, Ezequiel, que a nova aliança está agora em vigor. A descida do Espírito Santo já tinha sido prometido. E com essa descida ele cita esse texto em que ele fala dos jovens que estarão vendo visões, os velhos que também teriam sonhos, e sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito. Essa promessa realmente estava se cumprindo. Mas o que nos surpreende é que essa mensagem também é escatológica, fala do futuro, quando outras promessas hão de se cumprir, que ainda não se cumpriram. Quando pessoas nos túmulos vão se levantar, se eles forem crentes no Senhor Jesus, se eles tiverem esse Espírito agora nas suas vidas e se forem realmente filhos de Deus. Esse texto fala que levaram o Senhor Jesus a ser morto numa cruz tão cruel. E ainda que foi determinado completamente por Deus, soberanamente decidindo que seu filho fosse morto nessa cruz cruel, nós podemos saber que isso não aconteceu por acaso, não foi uma vitória pelo diabo, mas foi justamente Deus que determinou esse grande evento. Porque através desse evento, os grandes promessas da palavra de Deus se cumpriram. E é isso que nós vemos aqui claramente quando ele diz, em que levantaria seu amado do túmulo e ele ficaria vivo novamente, ressurreto. Isso que realmente deu início a esse tremendo impulso do livro de Atos. É a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E que essa ressurreição, segundo 1 Coríntios 15, será também primícias da nossa ressurreição. E nós também seremos levantados dentre os mortos, aqueles que creem no Senhor Jesus. Não permitirás que o teu santo sofrerá decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, assim citando o Salmo, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhe uma coisa com franqueza, que Davi não foi levantado entre os mortos. Ele ainda está no túmulo, não muito longe desse local. Mas que o filho de Davi, isso é, o descendente de Davi, realmente foi levantado. E esse novo corpo, esse corpo da ressurreição, corpo espiritual na palavra de Paulo, é um corpo que será glorioso, que nunca mais morrerá. E foi nesse corpo que Jesus se encontrou com seus discípulos durante esses 40 dias, antes de ele ascender nesse lugar logo atrás de nós, lá na minha frente, no ponto de aqui, no Monte das Oliveiras. É impressionante. Estamos em locais tão impressionantes em termos de aquilo que aconteceu no passado, aquilo que vai acontecer no futuro para todos nós que cremos no Senhor Jesus. Essa mensagem culmina com uma declaração do apóstolo Pedro que aquele Jesus que foi tão vergonhosamente morto naquela cruz, na sua ascensão, subiu à destra do Pai e cumpriu-se Salmo 110, primeiro versículo, que ele ficou assentado e declarado como Senhor e como Cristo, Messias, e portanto Salvador de todos aqueles que nele creem. É uma mensagem que vale a pena estudar, analisar e aplicar à sua própria vida. Eu dou muitas graças a Deus que Pedro teve coragem de se levantar diante daquela multidão, naquele trecho lá embaixo, lá na área do templo, e que Deus lhe deu essa palavra de cumprimento das promessas do Antigo Testamento.
O impacto da mensagem de Pedro seguramente merece nossa atenção. Você pôde observar a importância do cumprimento daquilo que foi falado no Antigo Testamento, da centralidade da ressurreição de Jesus apresentada na mensagem de Pedro, mas há alguns elementos aqui que precisam ser considerados para o nosso enriquecimento na compreensão de Atos capítulo 2. É importante observar que toda a história da redenção fala muito da questão do relacionamento de Deus com o homem. Desde a queda, desde o Éden, a presença de Deus não estava disponível da mesma forma como no início, na história da criação. E nós vemos que no decorrer dos tempos, dos séculos, quando Deus faz a sua aliança com Israel, Ele está presente no meio do seu povo, mas a sua presença em algumas vezes aparece de maneira gloriosa e muitas vezes essa presença divina se manifesta por meio do seu Espírito. No entanto, esse Espírito não aparece de maneira permanente em todos aqueles que fazem parte desse berit, dessa aliança inicial. Quando nós vemos o que Atos 2 apresenta, falando da profecia de Joel, capítulo 2, lá nos tempos de Joel, a grande preocupação era com a praga dos gafanhotos, era com a sobrevivência, com a questão de manter a continuidade da vida. E naquele momento, Deus vai dizer àquele povo que além da segurança da vida, além da provisão divina, haveria de chegar uma bênção mais extraordinária e especial, igualmente necessária ou até muito mais importante, que era exatamente o derramamento do Espírito. Quando vemos o derramamento do Espírito, chega esse momento em que a habitação de Deus torna-se uma coisa particularmente relevante, não só porque o Verbo se fez carne e está presente entre nós, mas que quando o Espírito vem para habitar no coração daqueles que estão em aliança com Deus. E o que há de extraordinário, de especial, de magnífico nessa habitação? Conforme nós acabamos de ouvir na própria leitura bíblica, é que o Espírito agora está presente nos jovens e nos velhos. Está presente em homens e mulheres e até em escravos. Há como que uma democratização do Espírito de Deus nas palavras de Pedro. Todas as pessoas têm acesso a Deus. O Espírito vem viver em todos e isso é magnífico, extraordinário, maravilhoso com o evento de Cristo Jesus aqui no Novo Testamento. Essa beleza da ação do Espírito que aparece aqui nessa mensagem que chama ao arrependimento para que os corações sejam abertos para a habitação desse Espírito, vai terminar aqui no capítulo 2, com os versos 42 até o final, mostrando o impacto desse Espírito. Vamos ver o que aconteceu. Como foi mencionado, a ação do Espírito e do Pentecoste está em oposição direta à história da Torre de Babel. Na Torre de Babel, toda a unidade se esfacelou e virou uma diversidade, uma desunião por causa da maldade humana. Agora as coisas vão mudar aqui. Aqui toda a diversidade é anulada por causa do Espírito e há uma comunhão, as diferenças desaparecem para que se concentre aí a ideia da unidade do povo de Deus. Essa unidade extraordinária do Espírito vai aparecer com força quando nós lemos o final do capítulo 2 e vemos que a união era tanta, a espontaneidade da ação do Espírito era tão poderosa que os primeiros cristãos chegaram a vender suas propriedades, a se desinteressar espontaneamente pela sua individualidade, por a sua peculiaridade particular, e todos chegaram a ter tudo em comum, ressaltando o poder do Espírito que tira as nossas diferenças e estabelece a nossa unidade por meio do Espírito de Deus para a honra e glória do Senhor Jesus.